Olá, estudantes do quinto ano da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal SEAD, aqui com a professora Jéssica Faleiros. Aula de quê? De língua portuguesa. E hoje o assunto da nossa aula é pesquisei, agora é só escrever? Gente, eu sei que muitos têm dificuldade para escrita, né? E é uma coisa que nos é cobrado o tempo todo, para a gente poder escrever bem, escrever de maneira clara, objetiva, que todo mundo entenda. E existem algumas regrinhas e algumas dicas que a gente pode utilizar para que a nossa escrita seja cada dia melhor. E hoje nessa aula a gente vai descobrir algumas dessas dicas e algumas dessas ferramentas. Vamos lá? O desafio da aula de hoje é: você já pesquisou sobre um assunto que achou muito legal? E depois você sabia como transformar tudo isso em um texto bem organizado, interessante? Às vezes a gente vai ler, vai ler várias coisas interessantes. E depois a gente não consegue colocar no papel. Quem já passou por isso? Então hoje a gente vai tentar, aí, à medida do possível, que vocês consigam organizar suas ideias com essas dicas que eu vou dar hoje. Bom, o que é um texto informativo, então? É um texto que informa com clareza e objetividade. Tem partes organizadas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode usar imagens, gráficos, tabelas e dados reais. Então, o texto informativo é aquele que vai trazer sempre uma informação, algo novo, algo que nós não conhecemos. E aí ele tem que ser, muitas vezes, imparcial, tem que falar de forma clara e objetiva, tem que trazer palavras que todo mundo vai entender, conceitos, certo? Bom, etapas para escrever um texto informativo. Você vai escolher o tema de interesse, pesquisar em livros, revistas, sites ou vídeos confiáveis. Anote os pontos mais importantes do que você quer escrever no texto. Organize suas ideias em tópicos. Primeiro você vai escrever em tópicos. E aí vai pensar no público. Quem que vai ler o seu texto? Para quem é esse texto, né? E produz o texto usando imagens, gráficos ou tabela, que ajuda também no entendimento do texto. Então, olha lá. Vamos fazer um exemplo prático aqui, né? O tema é animais em extinção no Brasil. Nós temos a tabela. Você pode produzir uma tabela, é um texto, né? Que é o nome dos animais com a causa da extinção. Você pode encontrar uma imagem e fazer uma legenda. E aí você pode introduzir o seu texto da seguinte maneira. Você sabia que muitos animais brasileiros correm risco de desaparecer? Vamos conhecer alguns deles e entender por que isso está acontecendo. E aí eu vou trazer uma tabela aqui para vocês, ó, de animais e causas da extinção. Onça pintada. Ó, a tabela é dividida em duas, né? Duas colunas, animal e causa da extinção. Aí eu tenho animal, onça pintada, desmatamento e caça ilegal. Ararinha azul, tráfico de animais e perda de habitat. Bico-leão dourado, destruição da Mata Atlântica. Tamanduá-bandeira, queimadas e atropelamentos. Peixe-boi marinho, redes de pesca e poluição. Então, essa aqui é por que eles estão acabando, né? Porque o que quer dizer extinção? Que esses animais estão morrendo e não estão se reproduzindo e não vai ter mais. Por quê? Porque eles estão morrendo de maneira não natural, né? É causa humana, né? É a destruição da natureza, é a pesca, é a queimada. Então, isso tudo é coisa do ser humano. Por isso que esses animais estão em extinção. Um outro tipo de texto informativo é esse aqui, simples. Uma imagem, né? Desse bichinho aí, que é o mico-leão dourado. Vive na Mata Atlântica e está ameaçado pela destruição do seu ambiente. Tá vendo que isso aqui é uma legenda, gente? É um texto. Lá no primeiro aninho, quando você estava começando a aprender a escrever, um dos gêneros textuais que vocês aprenderam foi a legenda. E a legenda está dentro do texto informativo, né? É um tipo de texto informativo, porque ele está explicando aquela imagem, que a legenda sempre vai vir com uma
imagem. Igual vídeo também no YouTube não tem legenda. O vídeo do TikTok também não tem que ter uma legenda. É um texto informativo, gente. E aí, fez sentido para vocês? Virou uma chavinha? Então não é só na escola que a gente vê essas coisas, não. A gente vê isso ó, no mundo lá fora também, coisa prática. Então você aí que quer ser um youtuber, que você quer ser um digital influencer, você tem que saber escrever as legendas dos seus textos. E legendas que vão informar sobre o que é esse texto, sobre o que é esse vídeo, essa imagem, e fazer com que as pessoas leiam, chame a atenção, e cada vez mais você vai criando conteúdos e tendo mais seguidores. Viu por que precisa assistir as aulas aqui? Você acha, gente? Por isso. Bom, o que nós aprendemos então na aula de hoje? Que pesquisar é o primeiro passo para escrever um bom texto. Aprendemos a organizar as informações da pesquisa de forma clara e interessante. Descobrimos que imagens, gráficos e tabelas ajudam o leitor a entender melhor o conteúdo. E entendemos que um bom texto tem um objetivo, um público, uma organização própria. Agora estamos mais preparados para transformar ideias e descobertas em textos informativos incríveis. Massa, né, gente? Então é isso, pessoal. Curtam aí o nosso vídeo. Encaminha ele para algum colega que perdeu essa aula, que você gostou demais, quer que seu colega também assista. E não esqueça de se inscrever no nosso canal também para receber as novidades aí, ativar o sininho e receber as novidades que tem sempre, toda semana, ok? Beijos e até a próxima!